Antes de nos aprofundarmos na natureza profética deste livro, primeiramente, vamos entender quem foi Daniel. Ele foi um profeta judeu, que viveu durante o período de cativeiro babilônico por volta de 600 a.C. Daniel era um homem de grande fé, sabedoria e integridade, que serviu sob diferentes reis babilônicos e persas. Sua vida foi um testemunho de sua confiança inabalável em Deus, mesmo diante da adversidade. Ele era conhecido também por sua capacidade de interpretar sonhos e visões, que usou para glorificar a Deus e compartilhar sua mensagem com os governantes da terra. Agora, vamos falar sobre onde Daniel estava quando escreveu este livro. De acordo com a Bíblia, Daniel estava em Babilônia, quando recebeu as visões e profecias que estão registradas neste livro. Ele estava entre os exilados que foram levados de Judá para a Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. Existe um consenso geral, entre os estudiosos da Bíblia, de que o livro de Daniel provavelmente foi escrito entre 540 e 530 a.C. Agora, vamos nos concentrar na natureza profética deste livro. O livro de Daniel contém profecias que predizem a ascensão e queda de impérios, a vinda do Messias, e o fim dos tempos. Essas profecias revelam o plano de Deus para o mundo e sua vitória final sobre o mal. Uma das profecias mais significativas no livro de Daniel, é a visão da estátua no capítulo 2, que prediz a ascensão e queda de 4 grandes impérios, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Essa profecia foi cumprida com notável precisão, à medida que cada um desses impérios se levantou ao poder, e eventualmente caiu. Isso foi uma realização notável da profecia, e as pessoas da época de Daniel, e até hoje, ficam maravilhadas com a precisão. Finalmente, o livro de Daniel contém profecias sobre os últimos tempos, incluindo a ascensão do Anticristo e a vitória final de Deus sobre o mal. Essas profecias nos lembram que mesmo em meio ao caos e incerteza, Deus está no controle, e seu plano se cumprirá. Isso é algo que precisamos entender sobre a profecia, o tempo e os eventos históricos. Não está acontecendo por acaso, nem indo para lá e para cá, a história e o futuro estão seguindo uma linha, e você e eu estamos nos movendo nessa linha. Nessa linha, há um começo, e eventualmente haverá um fim. A história está em movimento, o tempo está em movimento, e existe um Deus que está além das restrições do tempo em que estamos. Um Deus que conhece o começo e o fim, um Deus que está presente no passado, presente e futuro. Portanto, Ele conhece as coisas que estão por vir, e o mundo está seguindo o cronograma profético de Deus. O livro de Daniel é um poderoso testemunho da soberania de Deus em seu plano divino para o mundo. Sem dúvida, Deus revelou coisas estranhas e incomuns a Daniel, coisas estranhas e incomuns que podemos ver acontecer em nosso tempo atual. Hoje, vamos nos concentrar em uma profecia específica feita por Daniel que afeta nossa época. Daniel capítulo 12, versículo 4 diz: "E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para a outra, e o conhecimento se multiplicará." Existem diferentes explicações dadas por comentaristas da Bíblia, para o versículo 4 do capítulo 12 de Daniel, e todas parecem ter alguma validade. Todas as interpretações têm pontos extremamente válidos. O objetivo deste sermão é apresentar as duas principais interpretações, e deixar você chegar à sua própria conclusão sobre qual delas você concorda mais. As duas principais interpretações são as seguintes. A primeira interpretação é que a frase, "muitos correrão de uma parte para a outra, e o conhecimento se multiplicará", está se referindo aos avanços rápidos no transporte, e ao aumento no avanço tecnológico. A segunda interpretação é que a frase, "muitos correrão de uma parte para a outra, e o conhecimento se multiplicará", se refere à ideia de que muitos buscarão o conhecimento nas Escrituras. A maioria dos estudiosos da Bíblia adota a segunda interpretação, no entanto, vamos examinar as duas interpretações, porque a verdade é que podemos ver ambas se concretizando no mundo atual. A primeira interpretação desse versículo é que haverá um aumento geral no conhecimento da humanidade, ou seja, haverá uma explosão de conhecimento.
Essa interpretação argumenta que a frase, muitos correrão de uma parte para a outra, e o conhecimento se multiplicará, se refere às viagens únicas em todo o mundo no fim dos tempos, com carros, ônibus, trens, foguetes e aviões, bem como o aumento do conhecimento físico. A profecia de Daniel afirma que o conhecimento será aumentado, e essa profecia tem sido cumprida de várias maneiras. Estamos vivendo em uma era em que a informação é facilmente acessível, e temos mais conhecimento ao alcance de nossas mãos do que nunca. Estamos vivendo em um momento de conhecimento e avanço tecnológico sem precedentes. Nos últimos 500 anos, ocorreram mudanças significativas na forma como vivemos, trabalhamos e nos comunicamos. Por exemplo, a invenção da impressora permitiu a produção em massa de livros e outros materiais, tornando o conhecimento mais acessível às massas. A Revolução Industrial trouxe novas tecnologias que transformaram nossa capacidade de fabricar bens, aumentando a produtividade e eficiência. O surgimento da eletricidade nos permitiu aproveitar essa incrível fonte de energia para iluminação, transporte e comunicação. As pessoas que viviam na Terra há 500 anos atrás, levavam uma vida muito diferente da que vivemos hoje. A grande maioria de nossa tecnologia moderna não existia há 500 anos. Micro-ondas, televisões, geladeiras, celulares, internet, nada disso existia remotamente. As pessoas que viviam na Terra há 500 anos, levavam uma vida muito diferente da que vivemos hoje. No entanto, nos últimos 25 anos, ocorreu um aumento ainda mais dramático no conhecimento e avanço tecnológico. A internet revolucionou a forma como acessamos e compartilhamos informações, tornando possível aprender sobre qualquer coisa a qualquer momento. Podemos nos conectar com pessoas em todo o mundo por meio das redes sociais, videoconferências e outras plataformas digitais. O surgimento dos smartphones tornou possível carregar poderosos computadores em nossos bolsos, com acesso a informações e recursos infinitos. Fizemos avanços significativos nos campos da medicina, transporte, energia e muitas outras áreas, tudo graças ao ritmo acelerado de inovação e descoberta. Esse aumento no conhecimento e avanço tecnológico tem sido ao mesmo tempo empolgante e avassalador. Somos capazes de realizar coisas que antes eram impossíveis, mas também enfrentamos novos desafios e perigos. A internet, por exemplo, trouxe uma nova era de conectividade e colaboração, mas também deu origem a novas formas de crimes, vícios e observação. A segunda interpretação é apoiada por comentários e estudiosos da Bíblia, que sustentam a posição de que o capítulo 12, versículo 4 de Daniel não se refere a viagens e conhecimento físico, mas na verdade, se refere à busca das Escrituras, e ao ganho de conhecimento e entendimento espiritual. Essa visão sustenta a perspectiva de que as pessoas irão buscar e pesquisar continuamente as Escrituras, resultando em um aumento do conhecimento. Os defensores dessa visão argumentam que a frase, muitos irão de um lado para o outro, e o conhecimento se multiplicará, não se refere a automóveis, aviões a jato ou avanço da educação, mas sim ao estudo da palavra de Deus nos últimos dias, especialmente o estudo da profecia. Em outras palavras, o que Deus está dizendo ao profeta Daniel, é que nos últimos dias, o povo de Deus pode aumentar seu conhecimento das escrituras proféticas ao se dedicar à palavra de Deus. E isso em si é verdade, e é tão verdadeiro, que nunca na história da humanidade, as pessoas souberam mais sobre as profecias bíblicas como no presente dia e era. Em nossa geração, temos acesso ao conhecimento da Bíblia como nenhuma outra geração do passado, e o irônico é que isso se deve parcialmente à primeira interpretação da Escritura. O avanço tecnológico aprimorou nossa capacidade de buscar a Escritura. Hoje, temos acesso à palavra de Deus como nunca antes. Temos inúmeras traduções da Bíblia disponíveis, e podemos acessá-la por meio de vários meios, como livros, áudio e plataformas digitais. A internet tornou possível buscar as Escrituras com maior velocidade e eficiência, e podemos nos conectar com outros crentes de todo o mundo para compartilhar insights e interpretações. Nunca antes na história tivemos tanto acesso ao conhecimento bíblico,
e somos abençoados por viver em uma época em que podemos estudar e compreender a palavra de Deus com maior clareza e profundidade. Temos acesso a recursos que podem nos ajudar a mergulhar mais profundamente nas Escrituras, explorar os trechos proféticos e compreender o plano de Deus para o mundo. Embora os avanços tecnológicos tenham desempenhado um papel nesse aumento do conhecimento, é o trabalho do Espírito Santo que nos permite entender e interpretar a palavra de Deus. Ao buscarmos a verdade por meio da oração e do estudo, o Espírito nos guia e nos dá discernimento e compreensão, que nunca poderíamos obter por conta própria. Isso pode te surpreender, mas você sabia que você e eu temos mais informações sobre Deus do que os apóstolos? Você sabia que você e eu temos mais conhecimento sobre Deus do que o apóstolo Paulo? Sabemos com certeza que Paulo escreveu pelo menos 13 cartas que estão incluídas no Novo Testamento, porém Paulo não teve a oportunidade de ler o livro de Apocalipse, mas você e eu podemos abrir o livro de Apocalipse agora mesmo e buscar nas Escrituras. A Bíblia está ao alcance de suas mãos. Existem literalmente milhares de comentários e centenas de versões da Bíblia ao seu alcance. Isso é tão diferente de qualquer outro momento na história da humanidade. Temos acesso a cada versículo da Bíblia sendo dissecado e analisado, por pessoas que passam a vida inteira lendo a Bíblia. O conhecimento tem aumentado, e como tem. Quer dizer, você nem precisa ler a Bíblia, você pode estar no chuveiro e estar ouvindo a palavra de Deus, você pode estar no carro, e ouvir a Bíblia sendo lida para você, você pode estar fazendo outras coisas, e ainda assim ouvir e aprender sobre a palavra de Deus. Alguns de vocês, que estão me ouvindo agora, podem até estar fazendo outras coisas enquanto ouvem, mas ainda estão aprendendo sobre a palavra de Deus. Se você é novo na sua fé, na minha geração, você teria que esperar até a próxima vez que fosse à igreja para aprender mais sobre a Bíblia, mas agora você tem acesso a diferentes pastores e seus ensinamentos na internet. Em outras palavras, as pessoas estarão em busca de respostas, elas vão querer saber mais sobre o que está por vir, elas vão desejar encontrar respostas, e saber o que vai acontecer no futuro. Elas vão querer saber sobre o fim dos tempos, e como resultado, as pessoas vão começar a entender cada vez mais, e mais sobre a Bíblia.